uma sessão de aulas onde vamos demonstrar para vocês o funcionamento do ASPX Grid View, que é um Grid View avançado da DevExpress. Vamos inserir esse controle em uma nova página. Vamos criar uma nova página a partir do Master Page. Criou-se uma página chamada Default 2. É interessante a gente renomear essa página. Vamos colocar o nome dessa página como ASPX Grid View. Vou aqui no Default e tem que alterar também, carregando ainda a página. Tem que alterar também inherits, ou seja, area da página que tem a classe ASPX Grid View. Precisamos renomear também o nome da página, ASPX Grid View. Ok, salvando essa página, vamos alterar também no nosso Master Page. Vamos criar o menu que vai navegar para essa página. Então, também no menu, vamos criar um menu específico para navegação para essa página. É interessante criar aqui um submenu, aliás, um outro menu, onde vamos ter aqui os nossos componentes. Vamos renomear aqui para componentes, propriedade aqui text seria componentes. Isso, e no menu componentes vamos criar então os submenus. Vamos criar aqui o ASPX Grid View. ASPX Grid View, que vai navegar então para a página ASPX Grid View. Ok, construímos aqui o nosso menu e na página ASPX Grid View nós vamos colocar o nosso grid. Vamos procurar então aqui os componentes, né, os controles ASPX Grid View. Ok, tá aqui no controle, vamos colocar ele aqui ocupando toda a largura da página, 100%. E agora vamos criar uns dados, né? Vamos preencher o grid com alguns dados. Para isso, vamos criar uma base de dados mais simples aqui, né? Mais fácil de criar. Vamos continuar vamos conectar com um banco de dados externo. Vamos criar um banco de dados aqueles do tipo MDF, né? Que são criados aqui mesmo dentro do Visual Studio. Lembrando que para que seja possível criar esse banco de dados, eu preciso ter instalado o SQL Server na minha máquina. Vamos aqui então criar esse novo item. Então venho aqui em vamos procurar aqui Data Model, um dataset, SQL Server Database. Vamos colocar o nome aqui dele de curso
DevExpress MDF. Vamos adicionar ele. Ele está falando que vai ser adicionado aqui dentro dessa pasta. Isso foi criado então o arquivo MDF chamado curso DevExpress MDF. Vamos criar agora então algumas tabelas, né? Vamos criar uma tabela primeiramente para preencher o grid. Vamos criar uma tabela de produtos. Vamos cadastrar alguns atributos para a tabela de produtos. Vamos preencher alguns dados e vamos visualizar como fica isso no grid. Então tá aqui criando aqui os atributos. Enquanto carrega, eu já posso ir criando aqui meus atributos. Vamos colocar também nome, que vai ser um varchar, tamanho 255. Vamos colocar ele como not null, não pode ser nulo. Vou copiar aqui para acelerar. Vamos criar também quantidade de produtos, um valor inteiro, só para podermos fazer algumas filtragens lá no grid. Aqui é um int. Vamos colocar aqui o valor do produto para trabalharmos com valores decimais. Então o atributo é decimal. Podemos especificar o tamanho desse decimal, 10, 2, e data, né? Data de fabricação do produto. Só para trabalharmos com o campo datetime. Ok. Tá demorando aqui um pouquinho, então eu vou fazer o que? Eu vou copiar essa estrutura, vou executar aqui o SQL, uma nova query. Acho que é mais rápido para criar, né? Então, create table. Vamos definir o nome da tabela para produtos. Ok, vamos executar a query para criar aqui então a nossa tabelinha. Completado com sucesso. Vamos atualizar aqui os dados. Então, refresh. Atualizado, então, tem aqui as tabelas. Tem aqui a tabela produtos. Vamos ver os dados aqui. Ok, vamos cadastrar alguns dados para a gente poder estar preenchendo o grid. Eu vou interromper novamente o vídeo, preencher alguns dados e retorno. Criamos os dados aqui, então nesse intervalo também criamos aqui categorias, né, de produtos e fizemos um relacionamento aqui, criamos uma chave estrangeira de produto ligado, né, relacionado com uma determinada categoria. Isso é interessante, nós vamos usar isso para preencher outros componentes, usar em outros componentes também, além do grid futuramente. Então esses vão ser os dados que nós vamos estar usando para se integrar os componentes. Vamos visualizar agora então esses dados aqui no grid. Vamos voltar para a nossa tela, já vou voltar aqui para a nossa página ASPX Grid View, onde vamos clicar então aqui na nossa página que contém o nosso grid. Vamos aqui para o design. Ok, está aqui o grid. Então vamos selecionar agora qual a fonte de dados, né, de onde vem os dados em que nós vamos preencher o grid. Clicando nesse ícone, eu posso selecionar então a minha fonte de dados, ou o meu data source. Não temos ainda nosso data source definido. Vamos então definir o data source para preencher os dados desse grid. Vamos deixar aqui o nome SQL Data Source mesmo.
Vamos escolher aqui a data source, a nossa fonte de dados é um database. Vamos selecionar a database que nós criamos, que é o curso Express.mdf. Vamos prosseguir. Aqui pergunta se eu quero salvar essa conexão no meu arquivo de configuração. Sim, né? Deixa essa opção selecionada. E aqui então eu especifico qual das tabelas eu quero usar como meu data source. Vamos escolher produtos. Eu tenho aqui todos da tabela produtos, né? Todos os campos da tabela produtos. Vamos selecionar então todos os campos. Aqui todos os produtos. Preciso que também quando para utilizar o grid eu preciso cadastrar, inserir, atualizar. Então vamos escolher essa opção também avançada e gerar aqui no meu data source os insert, update, delete. Não, ok. Prossigo. Vamos ver se está tudo funcionando. Vou testar a query. Ok, me trouxe os meus dados. Vamos finalizar. E observe então que meu grid já tem uma estrutura baseada na data source que eu criei. Os campos de ID, nome, data de fabricação e ID categoria. Vai mostrar os campos como valores inteiros, mas nós vamos estar ainda aprendendo como ao invés de mostrar os valores inteiros do campo ID categoria, mostrar os nomes das categorias. Vamos rodar a aplicação para ver até o momento como está sendo mostrado os dados aqui no nosso controle Grid View. Então está aqui o nosso grid, já com a estrutura da tabela, mostrando os dados, com os campos das colunas. E na próxima aula nós vamos aprender então a fazer alterações aqui nesses dados, né? Incluir novo dado, editar e deletar algum dado. Vamos também mudar o nome das colunas aqui, né? Colocar o nome, alguns nomes mais amigáveis, e vamos estar também, ao invés de estar mostrando aqui de categoria o código da categoria, né, o ID, vamos estar mostrando o nome da categoria. Vamos fazer aquele relacionamento lá na tabela de categorias. É isso, então até a próxima aula.